Romanos capítulo de número 12. Glórias a Deus. 1 e 2. Deus me deu muita graça, irmãos, o que Deus me deu para compartilhar hoje aqui. Tem conteúdo aí. É quase um estudo bíblico, irmãos. Mas eu preciso ser fiel àquilo que Deus me entregou, amém? Romanos 12 vai ser uma pregação um pouquinho diferente, não vai ser assim, vai ser um pouquinho diferente que Deus vai falar com a gente, amém? Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu me coloco diante do Teu trono e te peço, Pai, que o Senhor mais uma vez nos capacite, nos use, coloque as Suas palavras de vida nos nossos lábios e nos use para estabelecer o Teu reino, realizar a Tua vontade e falar com a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, os irmãos que já são aqui do ministério sabem, durante o mês de novembro, nós estamos falando o mês inteirinho sobre o chamado de Deus, ok? Todos nós aqui temos aprendido que todos nós somos criados por Deus com um propósito. Todos há um chamado de Deus, né? Outros irmãos têm o hábito de dizer a chamada, né? Há uma chamada de Deus para cada um de nós. Deus está nos chamando para cumprir um propósito na nossa geração, para realizar um feito para Ele, né? De uma forma muito simples. Deus está nos chamando para servir. Jesus veio a esse mundo para dar a vida pelos seus, para servir o servo maior que já teve nesse planeta, Jesus Cristo. Assim como Jesus veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos, assim cada um de nós precisamos descobrir, segundo os talentos, os dons que Deus nos confiou, como nós podemos colocar esses talentos, esses dons a serviço do ministério, a serviço do reino de Deus. Amém? Deus não criou cada um de nós para ficar simplesmente ocupando uma cadeira, né? Deus nos criou por algo muito maior, né? Deus tem um propósito, um chamado de vida para cada um de nós. Amém? E nós aprendemos que para que esse chamado possa ser cumprido, em primeiro lugar eu preciso oferecer a minha vida como um sacrifício vivo. Ou seja, existe um preço a ser pago. Nenhum de nós vai conseguir cumprir o chamado de Deus se não estiver disposto a pagar o preço, abrir mão do seu conforto, abrir mão de valores, abrir mão do seu tempo, para que a obra de Deus seja feita. Então, na semana passada, nós ministramos sobre o preço do chamado. Quantos estavam aqui? Alguns estavam. Então, foi forte, né? A gente descobriu que o preço do chamado é tudo. Eu preciso entregar por inteiro, né? Filho meu, dá no teu coração. Então Deus não quer apenas uma parte do nosso coração. Ele não quer apenas uma parte da nossa vida. Ele quer toda a nossa vida. Ele nos quer por inteiro. Ele não quer dividir a nossa pessoa com ninguém. Ele quer a gente por inteiro, né? Então nós aprendemos sobre isso semana passada. Se alguém tiver interesse de conhecer mais a fundo essa mensagem, é só entrar lá no Facebook, né? Ministério Vindo das Águas. Todas as mensagens ficam gravadas lá. Então essa mensagem sobre o preço do chamado está gravada. E hoje nós vamos estar ministrando sobre a mudança ou o processo de transformação que implica no chamado. Amém? A Bíblia diz: transformai-vos não se amoldem ao padrão deste mundo, mas sejam transformados. Repita comigo: sejam transformados. Sejam transformados. Amém? Nós precisamos ser transformados. Deus nos chama do jeito que a gente está. Quando Deus nos chama para começar uma caminhada ao lado dele, Ele nos aceita do jeito que a gente vem.
Pode vir cheio de pecado, cheio de mancha, cheio de mácula, todo sujinho, né? Não tem problema. Então, irmãos, precisamos passar por um processo de transformação. Alguns discípulos, quando chegaram para Jesus, Jesus disse: vinde a mim. E depois ele disse: vinde após mim. Quando chegamos, é vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Mas depois Jesus vai dizer: vinde após mim. Agora siga os meus passos. Agora siga o caminho que eu tenho para você. E aí então Jesus começa a nos apontar o caminho. E nesse caminho nós vamos nos submeter a um processo de transformação. O verdadeiro culto a Deus, como nós vimos aqui em Romanos 12:1, é se oferecer a Deus como um sacrifício vivo e permitir que Ele realize em nós esse processo de transformação. Esse é o verdadeiro culto a Deus, o culto racional. Nesse processo de transformação, para que você entenda que esse processo de transformação ele é totalmente bíblico, eu quero convidar você, a gente vai ler 3 passagens bíblicas para que fique bem fundamentado. A primeira está em Jeremias capítulo 18. Jeremias 18. Eu vou ler bem rápido, tá, irmãos? Porque o tempo voa. Jeremias 18. A palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele um outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não posso fazer de vocês como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, irmãos? Então aqui nesse texto nós vamos ver Deus dizendo que Ele é o grande oleiro e nós somos como vasos nas suas mãos. E esse vaso, para poder ser usado, para poder cumprir o propósito de Deus, ele precisa passar por um processo de transformação. Ele precisa ser moldado, não conforme o padrão deste século ou o padrão deste mundo, mas conforme o padrão do Senhor. Amém? Amém. Eu quero ler um outro texto ainda. Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Diz assim, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade, te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amém? Nessa passagem, Jesus está conversando com o mestre da lei e ele fala sobre o processo de novo nascimento, um processo de transformação que todos nós vamos precisar passar. Muitos já passaram, né? Para poder então entrar no reino de Deus. E por último eu quero ler Romanos, capítulo de número 5. Romanos 5, de 1 a 4. Esse eu quero ler, irmãos, na nova versão internacional. Tá? Se alguém tiver aí alguma Bíblia com a versão NVI, ou quem usa a Bíblia de aplicativo, né? Eu vou ler na NVI, tá? Porque ela tem um detalhezinho aqui que faz toda a diferença. Por isso eu quero ler na NVI. Nada contra as outras traduções. Romanos 5, do versículo 1 em diante, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé,
temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém, irmãos? Então esse texto aqui também, ele vai falar que Deus permite as tribulações na nossa vida, para que as tribulações produzam em nós a perseverança, e a perseverança vai produzir em nós um caráter aprovado. Então todo o processo de transformação, todo o processo de mudanças que Deus nos conduz, o oleiro nos conduz, é tudo com um único objetivo: para que o caráter de Deus seja forjado em nós. Se você fizer a seguinte pergunta assim: pastor, ela fala comigo, pastor, por que eu preciso ser transformado? Para que o caráter de Deus seja produzido em nós. Amém? Deus quer produzir o caráter dele em nós. A única forma, presta atenção nisso, a única forma das pessoas lá fora acreditarem naquilo que a gente fala, a única esperança para que o mundo lá fora creia que Jesus é o Messias e acredite na nossa mensagem, é se nós nos submetermos a essa transformação. Porque lá fora existe um povo que está cansado de mentira. Lá fora existe um povo que está cansado de falsos mestres. Pessoas que ensinam, mas não vivem aquilo que ensinam. Pessoas que não querem passar por essa transformação. Irmãos, eu atingi a perfeição? Não. Eu já estou 100% transformado? Não. Mas você vai identificar que existem pessoas que se submetem à transformação e querem passar por esse processo, mas nem todos querem. Eu acredito, irmãos, que nós vamos começar um tempo na igreja brasileira que muitos ministérios vão fechar e só vai sobreviver aqueles que pregam o verdadeiro evangelho, aqueles que estiverem dispostos a passar por esse processo de transformação. Porque Deus, não pense você que, eu sempre repito isso aqui no ministério, o que acontece lá no governo da nação, o que acontece na esplanada dos ministérios, a purificação que vai acontecendo através da Lava Jato e outros mecanismos, lá é consequência do que acontece aqui. Porque a Bíblia diz que o juízo começa pela igreja do Senhor. Então primeiro Deus santifica a sua igreja, Deus purifica a sua igreja, para depois então purificar o governo. Porque essa luz que vem daqui precisa chegar lá. Se essa luz que tem aqui não chegar lá, não pense que vai acontecer alguma coisa lá. Primeiro, então o Senhor precisa transformar a sua igreja. Amém? E eu separei aqui, irmãos, por direção de Deus, tá? Porque eu não imaginava como que ia ser essa mensagem, mas Deus me deu aqui algumas características para compartilhar. Por isso que eu falei que esse culto de hoje ia ser meio estudo, um pouquinho diferente, porque eu separei aqui algumas características para você entender como que é o caráter de Deus, como que é ter um caráter aprovado, ou seja, para onde que Deus quer nos levar. Amém? Se eu não sei a meta, se eu não sei o alvo a ser alcançado, a tendência é que eu fico meio perdido, É aquela história do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Agora, quando eu tenho um alvo, e o meu alvo é Cristo. O apóstolo Paulo diz que não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. O alvo de Paulo era se tornar semelhante a Cristo. Ele disse, eu tenho todas as coisas como perda, como refúgio, como esterco, pelo pleno conhecimento de Cristo Jesus, pelo qual eu sofri a perda de todas as coisas. São Paulo estava disposto a perder tudo, a abrir mão de qualquer coisa, pagar o preço que fosse, para poder ter o pleno conhecimento de Jesus Cristo e se tornar semelhante a Jesus Cristo.
E esse, irmãos, deveria ser o anseio da igreja. Irmãos, a gente falou agora há pouco sobre prosperidade. Deus tem prosperidade para nós, Deus tem vida com abundância. Mas as promessas de Deus, elas são condicionais. Existe um preço a ser pago. A salvação, Jesus já pagou para nós na cruz. A salvação é gratuita, ela é pela graça. Ninguém vai comprar a salvação. Ninguém precisa se sacrificar, ninguém precisa subir, pagar promessa. Ninguém precisa fazer nada disso. Jesus já pagou o preço. O preço da cruz é suficiente. O sangue de Jesus é suficiente. Agora, se tornar semelhante a Jesus, agradar a Deus, oferecer um culto verdadeiro a Deus, aí tem preço. A gente aprendeu sobre isso semana passada. Eu preciso me submeter a esse processo de transformação, porque a palavra de Deus diz que a ardente expectativa da criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Mas que filhos são estes? Se nós não expressarmos, se as pessoas não conseguirem ver Jesus em nós seremos filhos totalmente desconfigurados. E as pessoas não crerão em filhos bastardos, filhos desconfigurados, mas crerão em filhos legítimos, em filhos que têm a identidade do Pai, que têm o DNA do Pai. E quais são as características do Pai? Eu vou compartilhar algumas aqui para que você tenha uma noção do que é ter um caráter aprovado. Primeira característica de alguém que tem um caráter aprovado é uma pessoa que cumpre tarefas, desde as pequeninas tarefas. A Bíblia diz que se eu não for fiel um pouco, eu nunca serei colocado sobre muito. Uma pessoa que tem um caráter aprovado, ele cumpre tarefas. Quando você pede para o seu filho, por mais simples que seja, meu filho vai lavar a louça, vai fazer isso, vai fazer aquilo, se for uma simples tarefa, ele não cumpre. Ele nunca vai cumprir uma grande tarefa, porque ele não cumpre nem o básico. E como que a gente fica quando a gente pede para um filho da gente fazer uma coisa simples, dar uma varridinha no cantinho da sala, né? E botar o rolinho de papel higiênico lá no banheiro, ajudar a mãe a lavar a louça, a enxugar a louça, coisas simples do dia a dia que a gente pede para os nossos filhos. E muitas vezes o filho, mãe, espera um pouco, agora não posso, agora estou no videogame, agora estou no computador, agora estou no celular, mãe. A gente fica furioso, não fica? Não fica com vontade de pegar uma cinta e ir para cima? Você acha que Deus é diferente de nós, irmão? Por quê? Quando a gente não obedece as pequeninas coisas, Deus também fica triste com a gente. Aí Deus fica pensando assim, poxa, eu escutei a oração do meu filho ontem. O meu filho sonha tão grande, mas ele não quer fazer nem o pequenininho, meu básico. Aí como que eu vou dar algo grande na mão dele se meu básico ele não faz? Então, irmãos, nós precisamos aprender a cumprir tarefas. Por que Deus coloca um ministério? Eu falava lá na célula essa semana, a palavra ministério vem de servir. O ministério existe para que pessoas nesse local sejam treinadas para servir. Então a gente começa com pequenas tarefas e depois vai ganhando tarefas maiores e maiores até não tem fim, não tem limite, né? Dependendo do que Deus vai fazer na sua vida, através da sua vida, não tem limite. A coisa é grande, o ministério é grande, como diz o outro. Mas precisamos ser fiéis. Segundo, uma pessoa de caráter aprovado, ela cumpre alvos e metas. Ano passado, eu acho que foi ano retrasado, a minha esposa, no último culto do ano, ela deu uma meta para nós, irmãos. Era a meta do mais um. Irmãos, 2019. Não lembro se agora foi 2017 para 2018 ou 2018 para 2019. Mas estava lá pendurado no braço, ficou muito tempo ali pendurado mais um. Se nós ganharmos uma alma no ano, a gente já consegue dobrar de tamanho no final do ano. Cumprimos a meta? Levamos a sério? Então, precisamos levar mais a sério aquilo que vem de Deus. Quando a pastora, seja a pastora ou o pastor, dá uma direção, Deus coloca algo no coração, são representantes de Deus.
E nós precisamos levar a sério, porque eles não querem o nosso mal, eles querem o nosso bem. Os pastores são pessoas levantadas por Deus para poder guiar o rebanho para que a vontade de Deus seja feita. Então, quando os pastores falam, quando lançam um desafio, um sonho, uma meta, precisamos corresponder, porque agradando os nossos pastores, nós estaremos agradando a Deus. Amém, irmãos? Estou legislando em causa própria hoje. Mas, na verdade, há uma responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros. Amém? Terceiro, possuir habilidade para lidar com diferentes tipos de temperamento. Uma pessoa que tem um caráter aprovado, ela vai ser lapidada por Deus até o ponto de ela conseguir lidar com todo tipo de pessoa. O pastor Luiz Hermínio diz que Deus está levantando um tipo de pessoa que consegue lidar com todo tipo de pessoa. Esse é o crente, é o cristão curado dos últimos dias. Uma pessoa que está preparada para lidar com todo tipo de pessoa. Ah, pastor, mas aquela pessoa não, aquela pessoa eu não consigo lidar com ela porque ele é muito grosso, ele é muito estúpido, ele humilha a gente, aquele não, aquela pessoa não dá, aquele não, eu tenho horror, eu tenho pavor daquele tipo de gente. Irmão, bem-vindo ao clube dos que querem ser parecido com Jesus. Não tem isso, não tem essa opção para nós. Sabe por que tem pessoa que não para em emprego nenhum? Porque ele pega um patrão meio azedo, já está pedindo a conta. Dura um mês no trabalho, já está pedindo a conta em outra empresa. Porque pegou um patrãozinho no dia meio amargo, e aí não conseguiu engolir, né? Desaforo, ele já está indo. Eu sempre gosto de citar um exemplo. Vou honrar uma pessoa aqui, chama Alcide Spiffer. É tio daquela mocinha que está lá atrás, Leia, e desse moço que está aqui, o Darlan. Ele trabalhou 25 anos numa empresa chamada Fundação Tupi, lá em Joinville. É uma metalúrgica, muito famosa, por sinal. Se você for lá na casa dele, você vai ver lá na sala dele um quadro de honra ao mérito, que ele mostrou para mim um dia. 25 anos trabalhando na mesma empresa, foi crescendo, ficou encarregado geral. Hoje tem gente que nunca vai ser encarregado de uma empresa. Ele vai ser sempre o cara lá, o peão. O peão fica no cargo menor, porque a primeira coisa, o desaforo que ele escuta do patrão, ele já responde. Não aguenta nada. Irmão, a gente precisa aprender a engolir sapo. Jesus se humilhou a si mesmo, e a gente não quer se humilhar em nada. Engoliu uma colônia de girino. Oi? Hoje em dia tem que engolir uma colônia de girino. Uma colônia de girino? Tem que engolir sapo. Então, uma pessoa que tem um caráter aprovado, ela sabe lidar com todo tipo de temperamento. Tem aquela pessoa que é mais calma, que fala manso, mas tem aquele que já é mais agitado, fala mais grosso. Tem aquele que é até manso, mas acordou no dia com o pé esquerdo. E a gente precisa aprender a lidar com essa pessoa. Disso depende do nosso futuro. Depende de onde você quer chegar na sua vida. Se você tem sonhos grandes, quer chegar longe, quer ficar realmente parecido com Jesus, nós vamos precisar aprender. Nesse treinamento, nesse processo de transformação e de lapidação que Deus está nos proporcionando, Ele vai nos ensinar a lidar com todo tipo de gente. Amém? Quarto, precisamos aprender a ser autênticos. Uma pessoa de caráter aprovado, ele é autêntico. Ele não imita ninguém, né? Tinha uma época que todo mundo ficava imitando, né, um determinado pastor que estava em evidência. E aí você ouvia aquela pessoa pregar, parecia que era um fulano que estava pregando. Não tem autenticidade. Ele não tem o DNA dele. Ele não imita ninguém. Você não precisa imitar ninguém. Essa impressão digital aqui é única. Claro que você não vai agradar todo mundo, né? Mas você tem um estilo. É você, amém? Não vai agradar todo mundo, mas vai agradar a Deus. Porque Deus fez cada um de nós com um DNA único. Eu não preciso imitar o pastor Silas Malafaia, ou o pastor Marcos Feliciano, ou, sei lá, o Luiz Hermínio, ou qualquer outro pastor famoso de evidência. Mas a pessoa imitando aqui era a Paula Valadão. Bem comida, né, irmão? Mas você precisa ser autêntico. Eu preciso ser eu mesmo. Não inventa moda. Não tenta ser quem você não é, porque não
fica feio. Quando a gente tenta ser uma coisa que a gente não é, fica feio. As pessoas percebem. Amém? Quinto, uma pessoa de caráter, ela precisa dar frutos. João 15:5, Jesus disse que nos chamou para dar frutos. Toda vara que não dá fruto, ele poda. Aquele que dá fruto, ele poda, porque dê mais fruto ainda. O que não dá fruto, ele corta. Então, uma pessoa de caráter aprovado, ela produz frutos. E os frutos, irmão, está totalmente ligado a essa mudança. Mas também está ligado a alcançar almas também para o reino de Deus. Sexto, eu preciso dar frutos no meu trabalho, na minha casa, na minha família. Eu preciso ser uma pessoa frutífera, uma pessoa que produz, que dá algum resultado, que faz alguma coisa nessa vida. Né? Amém? Uma pessoa de caráter aprovado, ela precisa ser ensinável. Jesus disse: deixar vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu. As crianças, elas têm sede de aprender. Elas sempre querem aprender mais. Muitos de nós chegamos num estágio da nossa vida que a gente pensa assim: não, eu já sei tudo, não preciso aprender mais nada, eu já sei tudo, eu sou o cara, eu sou vice-deus agora, né? Pode me emancipar aqui, beijo meu anel. Não, irmãos, ninguém sabe tudo. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Temos que ter um coração ensinado. Hoje tarde, eu estava no quarto com a minha esposa e o Espírito Santo falou assim: compartilha a mensagem que tu vai pregar com a tua esposa, porque eu tenho certeza que ela tem algo para contribuir. Mas eu fui orgulhoso, eu não compartilhei. Vou fazer outra coisa. Mas Deus é tão bom que quando eu estava saindo ali na sala, o Espírito Santo usou ela para me dar um conselho, só um conselho. Eu disse: obrigado, Senhor, porque mesmo eu não perguntando, ela falou, e eu sei que eu precisava ouvir isso. Glórias a Deus que ela me deu o conselho. Amém? Mas a gente precisa aprender com o nosso cônjuge. E nós, homens, somos muito mais orgulhosos que as mulheres. Então, puxando a orelha para nós. Porque a gente acha que não pode aprender com elas. Temos muito que aprender com elas. Se a gente quer ser alguma coisa nessa vida, a gente precisa ouvir mais as nossas esposas. Amém? Ó, puxando a orelha para nós. Essa foi só os meninos. Tá bom? Os meninos estão tudo reprovados de castigo. Ser submisso às autoridades. Uma pessoa de caráter aprovado, ela se submete às autoridades. Só existe uma única vez que você não precisa se submeter à autoridade. Se a autoridade te obrigar a fazer qualquer coisa que quebre os princípios dessa palavra, o apóstolo René ensina isso, chama isso de obediência cega. Ninguém precisa obedecer cegamente. Obediência cega é quando você obedece a alguém que está quebrando o princípio da palavra. Você não precisa quebrar princípios da palavra para obedecer a uma pessoa. Agora, se essa pessoa é uma autoridade constituída por Deus, que está alinhado com a palavra, que está em linha com a palavra, aí nós precisamos se submeter. Porque toda autoridade é constituída por Deus. E quem resiste à autoridade, resiste o próprio Deus. Amém? 8. Honrar os nossos líderes. 1 Tessalonicenses 5:12-14. A palavra ensina sobre honrar os nossos líderes. Uma pessoa de caráter aprovado, ele aprende a honrar não somente os líderes, mas honrar a todos. A Bíblia diz em 1 Pedro: honrai a todos, honrai o rei. Honrar pai e mãe. A honra é um ensino bíblico. Para falar sobre honra, a gente tem que ter uma noite só sobre isso, né? Não tem se pregado, hoje não tem se pregado muito sobre honra, sabe por quê? Eu vou dizer para você. Porque muitas vezes quem prega sobre honra é mal interpretado, acabei de olhar. É mal interpretado. As pessoas atribuam honra à bajulação e acham que alguns pastores que ensinam sobre honra estão querendo ser bajulados, estão querendo ser paparicados.
E aí não ensina sobre o assunto, mas é um assunto totalmente bíblico que precisa ser ensinado. Agora, honra é bem diferente de bajulação. Honra é respeito, é consideração. Amém? Estar pronto para ouvir. A Bíblia diz ser tardio no falar e pronto para ouvir. Uma pessoa de caráter aprovado, ela fala menos e ouve mais. Ela está sempre pronto para ouvir. Quando eu estou conversando com uma pessoa que só me ouve só eu falo, eu fico até incomodado. Eu penso, meu Deus, que coisa, né? Às vezes também tem uma falta de equilíbrio também, né? Tem pessoas que só ouvem o tempo todo, não dá uma participação, a gente quer até ouvir a voz dela, né? Aí está faltando um pouquinho de equilíbrio. Mas precisamos ser prontos para ouvir. 10º, estar pronto para falar e pronto para ficar calado. A Bíblia diz em Eclesiastes 3:7 que há um tempo determinado para todas as coisas, há um tempo de falar e tempo de calar. Então, uma pessoa de caráter aprovado, ela entende o tempo, ela discerne o tempo, ela sabe que tem a hora que é o momento de falar e tem a hora que é o momento de ficar calado. Quando a gente fala na hora errada, dá errado. E quando a gente fica calado na hora errada, também dá errado. Porque tem hora que a gente precisa falar e a gente não fala. E tem hora que a gente tem que ficar calado e a gente fala. Então a gente precisa amadurecer, né? Crescer, permitir ser transformado por Deus. Ele vai nos levar a esse lugar onde a gente entende e discerne o momento de falar e o momento de ficar calado. Quando a gente atinge essa maturidade, que maravilhoso. Você consegue ter um diálogo com outra pessoa, um diálogo saudável. Não é aquela coisa que só uma pessoa fala ou só a outra ouve. Não, mas um fala, aí você ouve, aí chegou o seu momento de falar, você fala, aí ela ouve. É uma coisa saudável, né? Não ser dado a falatórios. Levíticos 19:16. Uma pessoa de caráter aprovado, ela não se envolve com falatórios, com mexerico, fofoca. Foge, irmão, disso. Foge. Se tem uma coisa na Bíblia, eu sempre digo aqui no nosso ministério, né? Que eu provo na Bíblia que existe pecadinho e pecadão. Porque tem aqueles que dizem que pecado é pecado, não existe pecadinho nem pecadão. Eu provo na Bíblia que tem pecadinho e tem pecadão. A Bíblia diz em Provérbios que tem 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª abomina a sua alma. Então essa 7ª é pior do que a outra, é ou não? Porque se abomina a alma de Deus, então é muito grave. E o que é? Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Aquela pessoa que ela vai contaminando, ela vai instigando, ela vai disseminando, tentando jogar um contra o outro. Isso é perigoso. Perigosíssimo, na verdade. Então tome cuidado, irmãos, tome cuidado. Quando alguém se aproximar de você com esse tipo de comentário malicioso, fofoca, falatório, sai fora, corta. Ou repreende a pessoa na cara, como fez Paulo, né? Diante de Pedro, porque ele era repreensível. Não cobiçar. Uma pessoa de caráter aprovado, ela não cobiça nem o carro do próximo, nem a casa do próximo, nem a mulher do próximo, nem o celular do próximo, nem o PlayStation do próximo, nem a televisão, nada. A pessoa de caráter aprovado, ela é agradecida com aquilo que ela tem. Ela não precisa do que é do outro para se realizar. E muitas vezes, né, permitimos que os nossos olhos desejem coisas que não são para nós, ou pelo menos não são para nós no tempo que a gente está querendo. Porque às vezes tem até coisas que Deus quer dar para nós, mas nós precisamos respeitar o tempo. E hoje, eu já preguei um dia aqui sobre isso. A nossa geração hoje, por causa da internet, está sendo muito prejudicada nesse ponto. Porque a internet hoje faz você ver tudo que os outros alcançam. E aí você consegue, e principalmente até mesmo no nosso meio, nós como pastores, como pregadores da palavra,
Você vê pastores aí que já viajaram 25 países, 30 países pregando o evangelho. Uma semana está nos Estados Unidos, outra semana está em Jerusalém, outra semana está, né, em tudo que é lugar. Aí você pensa, meu Deus, eu não saí não saí nem de Santa Catarina. Como é que aquele irmão lá já foi pelo mundo todo? Eu nem de Santa Catarina eu não consigo sair. Se a gente cair nessa armadilha, irmão, já era. Né? É Caim, né? Caim olhou para a oferta de Abel, Deus gostou da oferta de Abel. Irmão, Deus não desprezou Caim, Deus amou Caim também. Ele só disse: Caim, se procederes bem, serás aceito, mas se procederes mal, o pecado está à porta. Então, eu não posso cair em assim. A Bíblia diz que Davi quase chegou à ruína porque olhou a prosperidade do ímpio. Eu costumo dizer: o que Deus tem para mim está guardado. No tempo certo vem. Amém? Glórias a Deus. Então vamos lá, não cobiça o que é dos outros. Vamos lá, vou agilizar aqui. Cumprir as normas estabelecidas. Uma pessoa de caráter aprovado, ele cumpre normas estabelecidas. 14, ele é responsável. Ele assume o compromisso, ele cumpre. Ele é responsável. 15, é fiel. Uma pessoa de caráter aprovado é fiel. Fiel ao seu cônjuge, fiel ao seu marido, fiel ao seu pastor, fiel à sua fé, fiel ao seu Deus. Amém? 16, ele tem a mesma conduta dentro e fora da igreja, dentro do lar e do trabalho. Não é aquela pessoa que aqui na igreja ela tem um comportamento, aqui na igreja ele é santo, paz do Senhor, né? Cumprimenta todo mundo, mas tudo certinho, irrepreensível. Chegou segunda-feira, meu Deus do céu, ninguém conhece mais aquela pessoa. Mas aquela pessoa que estava aqui no culto ontem era tão mansa, era calma, né? Eu percebi assim, ele tem uma voz assim, paciente, né? Meu Deus, como ele é tranquilo, como teu marido ele é calmo, como a tua esposa é meiga. No culto de domingo à noite. Aí chegou segunda-feira, o cara vai para o trabalho lá e chuta a barraca, chama palavrão. É uma verdadeira transformação. Quem eu sou aqui, eu tenho que ser lá fora. E quem eu sou lá fora, eu tenho que ser aqui. Amém? A mesma conduta, seja na igreja, seja no trabalho, seja no lar, seja fora de casa. Não, eu posso fazer um teatrinho aqui, ó, com o microfone na mão. Mas lá dentro da minha casa, minha esposa sabe quem eu sou. Ela sabe quem eu sou. Glória a Deus, ela está sentada ali e está até ouvindo o que eu estou falando. Depois vem o bombardeio. Se prepara que depois vem. Chega em casa, agora vamos tomar nota. Mas ali ouvindo já é 50% de lucro para o meu lado, né, irmão? Andar compromissado. A pessoa de caráter aprovado, ela anda compromissada, ela é uma pessoa comprometida com Deus, comprometida com princípios, comprometida com o seu patrão, com a sua empresa, comprometida. Né? É aquela história da omelete de bacon, né? A galinha, ela dá o ovo e se manda, né? Ó, eu já fiz a minha parte, aí o ovo, tchau para vocês, estou indo. Agora o porco não. O porco, para poder participar da omelete de bacon, ele precisa dar a sua própria vida. Então, hoje tem muito crente galinha na igreja, né? O cara faz um favorzinho, acha que fez muita coisa, já estou indo, ó, deu, minha parte está feita. Mas Deus está procurando pessoas comprometidas, pessoas que estejam dispostas a dar a sua vida por amor a Cristo, porque Cristo deu a sua vida por nós, mas nós somos tão egoístas que a gente dá um pouquinho, a gente acha que fez muito, e nós precisamos se entregar a Deus. Deus está nos chamando, irmãos. Eu sempre digo e volto a repetir, eu acredito que nós somos a geração do arrebatamento, eu acredito que Jesus está voltando, não há muito tempo, irmãos. Nós precisamos, eu tenho dito isso, nós precisamos viver cada dia como fosse o último dia. Eu tenho trazido essa responsabilidade para mim. Cada dia eu tenho procurado fazer o que eu posso, não mais do que eu posso, mas viver cada dia como fosse o último dia. Amém? Andar em santidade, Josué 3,5, né? Santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós.
Uma pessoa de caráter aprovado, ela busca uma vida de santificação. A Bíblia diz que Deus vai nos santificar no corpo, na alma e no espírito. Amém? Ter um nome honrado. Eu preciso procurar ter um nome honrado. Coisa boa, irmãos, é quando você ouve, como muitas vezes eu ouvi falar do meu pai. Você está conversando com alguém e você vê alguém falar daquela pessoa como alguém que é honrado, alguém que deixou um legado, alguém que deixou um exemplo de vida a ser seguido. E coisa triste quando você ouve também falar, porque o fulano de tal, não, fulano de tal é mau caráter, fulano de tal é sem vergonha, fulano de tal é impostor, fulano de tal. Quando a gente escuta isso, é tão desagradável. Seja quem for, pode ser de repente um conhecido seu, ninguém gosta de ouvir, não é verdade? Então Deus está procurando formar em nós pessoas honradas, que eles possam dizer, poxa, viu a irmã Deise, viu o irmão Zico, viu o irmão Jair, viu a irmã Cláudia, poxa, que pessoa aí. Não vamos agradar todo mundo, mas se nós agradarmos a Deus, pode ter certeza, muitos vão prestar atenção naquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas e através das nossas vidas. Essa aqui é dura. Ter postura firme com os filhos. Efésios 6,4. Uma pessoa de caráter aprovado precisa ser firme com os filhos. Muitas vezes a gente é mole que nem banana. E aí a gente sofre. E precisamos ser firmes. Andar em retidão. A Bíblia fala que Jó era um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Uma pessoa de caráter aprovado, ela se desvia do mal, ela anda em retidão. E por último, para encerrar, irmãos, porque eu sei que essa palavra, ela foi um verdadeiro sermão espada, chato e comprido, mas eu precisava pregar aquilo que Deus mandou eu pregar, amém? A última característica de um caráter aprovado, claro que, irmãos, se eu fosse procurar na Bíblia, nós vamos encontrar aqui muitas listas de características que nós precisamos buscar. Eu só separei aqui uma lista que eu tinha pronta já, mas tem muitas outras listas para a gente checar como que está o nosso caráter dentro de Deus. Eu só passei aqui um pouquinho aqui para a gente hoje à noite, porque na Bíblia Sagrada você vai encontrar, eu vi uma vez, mais de 100 características de Jesus Cristo para a gente imitar. Então tem muita coisa para a gente copiar de Jesus. Mas aqui hoje à noite eu passei algumas. E a última é ser marido de uma só mulher. Ontem eu gravei um áudio, todos os dias eu gravo um áudio. Ontem eu gravei um áudio sobre Hebreus, digno de honra é o matrimônio, e bem-aventurado o leito sem mácula. O matrimônio é um estado honroso criado por Deus. Digno de honra, a Bíblia diz. Digno de honra é algo honroso, é algo valioso aos olhos de Deus. Quem criou o matrimônio não foi o homem, quem criou o matrimônio foi Deus. Então, se é algo honroso, eu preciso respeitar no mesmo nível, na mesma proporção. Amém? Por isso, eu preciso valorizar o meu cônjuge. Quem é homem precisa ser marido de uma só mulher, e quem é mulher precisa ser mulher de um só marido. Não tem como ficar trocando. Quem já trocou até aqui, amém. Agora não dá mais para voltar atrás. Já está trocado. Mas daqui para frente, irmão, permaneça do jeito que você está. E Deus é poderoso para transformar os nossos cônjuges, para melhorar eles, Porque eu tenho certeza que você está torcendo que o teu marido melhore em alguma área. E você que é mulher está torcendo, você que é homem está torcendo que a sua esposa melhore em alguma coisa. Mas não é você que vai fazer isso, é Deus que vai fazer. Amém? Seja fiel a Deus e Ele vai ser fiel conosco. Amém?